Vamos lá, gente. Eu tenho coisa pra falar, tá? Essa semana repercutiu uma coisa bastante. Você sabe que quando envolve One Piece eu venho aqui falar, né? Repercutiu aí a questão da Toei tá boicotando o Sanji, né? No anime, porque relançou o anime semana passada e o Sanji ficou de fora Uhum. de algumas cenas, né, capitais do anime. E não é de hoje que a Toei vem tendo problemas com o Sanji, né? E eu até falei um pouco no meu Twitter sobre isso. Não sei se alguém aí me acompanha e viu, mas basicamente o Sanji ele vem tendo pouca atenção, né? E por conta disso, vem sendo também descaracterizado muitas vezes pela Toei. E aí aconteceu um problema, né? Que as pessoas foram até o Twitter da Mayumi Shitani, que é aquela animadora de One Piece que fez os melhores episódios da obra, né? Fez inclusive aquele filler lá da O carta. One Piece Leather. E One Piece Leather, isso. E fez o 1015, fez vários episódios importantes, e foram no Twitter dela xingar ela, porque ela falou que às vezes um personagem precisa ter mais destaque para que outro não tenha. Só que ela não estava falando necessariamente do Sandy, né? Ela estava explicando como que funciona numa animação, onde você tem que fazer escolhas de personagem que remetem a alguma coisa. Por exemplo, ela estava falando da Nami, né? Por que, que a Nami foi a escolhida para ser a ídola da menina lá no One Piece Fan Letter? Porque ela precisa focar em um personagem para poder construir a história. Não dá para ela focar nos 9 membros do Chapéu de Palha para fazer um episódio. E aí o pessoal atacou ela, né? Como se, tipo, ah, não, como é que vocês vão focar no Sanji e não vão focar no Zoro? Só que aí acontece justamente o que o anime. Eu acho que assim, acho que o problema não é a diferença de você mudar coisas do mangá pro anime. Eu acho que isso não é um problema per si. Tem toda adaptação, toda obra acontece isso. Acho que o problema é a descaracterização. Talvez a principal descaracterização do Sanji que esteja sendo feita no anime, isso é exclusivo do anime, mesmo que o mangá tenha exagerado os traços de cada personagem ao extremo, pós-time skip, o Sanji continua, né? Por mais que ele esteja mais tarado e a gag dele esteja mais forte, ele nunca deixou de ser um personagem ético dentro da história, até porque ele é um herói, né? Considerado um mocinho e tal, ele não pode ser assim. Só que a Toei, né, muitas vezes coloca ele, eu não vou dizer Toei especificamente, mas né, os diretores dos episódios, enfim, a pessoa que faz, né, que ajuda na adaptação, coloca o Sanji em situações onde ele acaba tendo comportamentos criminosos, né? Pra não dizer o mínimo. Um exemplo, claro, é a Bonnie, né? Que desde o momento da aparição dela em Egghead, que possivelmente o Oda já tinha decidido que ela teria 12 anos, o Sanji, desde que ele apareceu, e se você for olhar o mangá, todas as cenas do Sanji com a Bonnie, nenhuma cena é romântica. Todas as vezes é o Sanji querendo proteger ela como uma mulher, mas nunca, jamais, né, de forma sexual ou qualquer forma amorosa. Muito pelo contrário, o Sanji sempre tem muito respeito nela nesse sentido. E isso acaba sendo descaracterizado no momento da obra, onde o Sanji fica com olhos de coração pra Bonnie e tudo mais e tal, dando a entender que o Sanji vê a Bonnie da mesma forma que ele vê a Nami, da mesma forma que ele vê a Robin, da mesma forma que ele vê a Pudding, da mesma forma que ele vê pessoas adultas, né? E isso é uma descaracterização gigante do personagem. Porque, novamente, o Sanji, se você for olhar as cenas dele, mesmo na animação, sempre tem cenas de, vou pegar o meu casaco, vou dar pra Nami. Acontece isso em Little Garden, inclusive, né? Vou dar pra Nami se esquentar o meu casaco, porque a Nami tá só de biquíni. Mesmo que ele tivesse olhos de coração, existia sempre uma ética por trás. Aí você vai falar, mas isso é antes do time skip. Em Punk Hazard tem uma cena semelhante. A Nami tá só de biquíni, o Sanji pega, mesmo que tenha aquelas cenas do Sanji, né, no corpo da Nami, tem uma cena que a Nami tá só de biquíni, o Sanji pega o casaco dele e dá pra Nami também, né? E aí, justamente o que o Tomie falou, eu coloquei isso no Twitter, essa cena também, de quando ele conversou com a Nami, né, lá no filme Z. Isso já vem de muito tempo, né, sendo descaracterizado. Onde o Sanji, no filme Z, a Nami fica criança e o Sanji solta aquela piada, né, besta de tipo, nossa, eu vou poder ver a Nami se desenvolvendo, né, olha que maravilha. Sendo que não cabe, né, no personagem. O personagem não é assim. O personagem jamais veria ah, uma criança dessa forma, ou jamais tentaria pensar dessa forma, pessoa menor de idade, né? Não é característico do personagem do Sanji. Se você fosse um vilão de filme e tal, você até podia relevar, mas não, é um Sanji, né? E você acaba tirando a caracterização desse personagem. Claro que isso é visto lá no Oriente de forma diferente de como é visto aqui, mas se o próprio autor não coloca na obra isso, eu acho que você acaba pesando demais a mão em uma coisa desnecessária, né? E aí, não é de hoje que vem fazer que essas adaptações acabam pegando um traço dele e exagerando de uma forma a ponto de descaracterizar o personagem. E isso é muito preocupante, porque se você for começar a olhar só o anime, o Sanji do anime, se você não lê o mangá, a impressão que você vai ter que o Sanji é um puta de um babaca, né? É muito fácil tu odiar o Sanji pelo anime, né? Porque, porra, eles te dão motivos.
E é até meio triste, porque o Oda mesmo, a própria assinatura do Oda, né, é a sobrancelha do Sanji, né? O Eiichiro, né? O Oda, o Eiichiro é a sobrancelha do Sanji. Então, assim, é bizarro como a adaptação vem falhando nesse sentido. E assim, exatamente, é o que nem a Tomia falou. A vibe no mangá é sempre uma vibe mais gentleman e tal. No anime mesmo, antes do time skip, eles mantinham essa essência, né? E eu não sei exatamente o porquê que isso vem acontecendo especificamente com o Sanji, mais com o Sanji. Acredito que talvez por conta de alguém que esteja na produção preferir dar destaque a personagens específicos, né? Porque não é só o Sanji que não ganha destaque, mas o Sanji é o único que ganha um destaque negativo, né? Ele não aparece nas cenas. Quem tá falando aqui é o maior fã do Zoro, né? Sempre preferi o Zoro ao Sanji. Na verdade, não, né? Quando eu comecei One Piece, eu gostava mais do Sanji, mas isso há muito tempo atrás. E aí, cara, isso. E assim, esse é o ponto, né? Se você coloca essas cenas aí na animação, você acaba ferrando o trabalho do próprio autor, né? Porque imagina que a Netflix agora tá lançando os episódios semanalmente, né? Como acontece lá no Japão, né? Simultaneamente. E muita gente não vai pegar pra ver desde o começo One Piece com 1.000 e poucos episódios, vai começar a ver desde já. Se você pega o anime pra assistir, né? Cara, você vai ter uma concepção completamente errada do personagem. E isso é um problema gigantesco. E assim, novamente, pelo que a gente sabe da obra, pelo que a gente conhece da obra, isso nunca foi caracterizado do Sanji ser dessa forma. Inclusive, o próprio Oda falou em SBS, né, sobre a fruta da Hancock. Por quê? Porque a criança, a Serafim Hancock é uma criança, né? E aí, como que a fruta da Hancock funciona nos personagens, sendo que, poxa, os personagens são afetados pela fruta dela se ela é uma criança. Os personagens sentem atração por ela? Não, na verdade, a fruta dela funciona porque as pessoas acham a criança fofa, né? E como é normal você achar uma criança fofa, a fruta acaba funcionando. E o Oda deixou isso bem claro, fez questão de responder essa pergunta no SBS, e ele seleciona as perguntas que ele responde, para que não se tenha segundas interpretações sobre isso. Ou seja, existe uma preocupação do Oda de você ver a obra de uma interpretação errada, que chega a ser criminosa. E a Toei acaba fazendo o oposto do que o próprio Oda prega na obra, né? E me surpreende isso passar batido desse jeito, né? Eu não sei se essa repercussão que aconteceu ultimamente com o Sanji vai ter algum impacto lá, acho difícil. Mas conforme vão passando os episódios, vão passando o tempo, isso vai se tornando preocupante, né? Porque parece que eles estão ficando meio que sem filtro, assim, para pro personagem. Não sei por que isso vem acontecendo, não sei se a pessoa que está fazendo a adaptação não tem conhecimento da história e não sabe que a Bonnie é uma criança. Não sei se existe falta de supervisão. Não sei se isso é feito propositalmente. Não dá pra gente cravar aqui. Mas é um problema muito, muito sério que vem acontecendo, né, na adaptação e que me incomoda profundamente ver isso. Ainda mais porque o autor jamais, em nenhum momento, dá a entender que isso pode acontecer na obra, né? Pelo contrário, ele prega que justamente isso seja respeitado, provado nesse mesmo arco pela fruta da Hancock, que resolveu responder a pergunta em SBS. Então, é isso, né, gente? Eu queria falar assim, porque veio de uma discussão pertinente, né? Assim, existe. Novamente, o Sanji não apareceu na cena que tá todo mundo reunido lá contra York. Beleza. Eu ainda acho ruim, né? Acho que ele deveria estar lá. Mas assim, não é o grande problema. Mas acho que o maior dos problemas é quando você descaracteriza o personagem dessa forma. Você humilha o personagem e não dá tanto destaque pra ele. Vamos ver se nos próximos capítulos, né, o Sanji vai ter jus ao que aconteceu. Mas assim, vai fazer jus ao que ele faz no mangá, mas ou não, né? Espero que sim. No ano ele teve uma boa luta contra o Queen, apesar da luta do Zoro pra mim ter sido melhor, foi uma boa luta contra o Queen, foi bem animado e tal. Mas Ô, eu pouco não sei fanboy se é você, isso. hein? Que isso, cara. Por quê? Muito fanboy, cara. Tá maluco, cara. Não, tem que Tudo, falar, tem que me tudo do Sanji pronunciar, é ruim, tá? né? Mas tudo do Zoro, mesmo que as coisas do Zoro sejam ruim, é boa, né, cara? Não, claro, não, qualquer coisa do Zoro é bom. Não, mas é foda, cara, é foda, porque assim, novamente, né, é uma parada que tipo, não tem como passar pano, pô. Porque assim, é escancarado na obra como o próprio Oda não gosta dessas. Tipo, ele tem medo das pessoas interpretarem isso errado, sabe? O próprio Oda faz isso, faz questão. Né? Aí você pode dizer, mas o Oda, em muitos momentos, sexualizou a Bonnie. Não acho. Acho que, assim, não vejo, não vi nada criminoso sendo feito por parte do Oda, né? Pelo contrário, eu vejo o Oda, inclusive, se desviando disso muitas vezes, né? E o Sanji.
lá o anime fazendo o Sanji fazer como se o Sanji se interessasse pela Bonnie. Ah, mas o Sanji não sabe sobre a Bonnie. Beleza, mas o próprio autor não colocou isso, né? O próprio autor não fez questão de deixar claro que, mesmo no primeiro momento que o Sanji viu a Bonnie, isso não aconteceu. E outra, né? A Bonnie veio da primeira vez que a Bonnie aparece no mangá, né? E no anime, ela veio da água, né? Ou seja, ela tava sem os poderes de Akuma no Mi dela, porque ela veio diretamente do oceano, né? Então o Sanji possivelmente percebeu que aquela era a forma original dela. Então, sei lá, né? Eu acho bem estranho, eu não gosto disso. Mas fazer o quê, né? O que, que a gente vai fazer daqui, né? O que, que a gente pode fazer? Será que o Ocidente pode ter algum tipo de impacto nisso? Acho que não, Não. né? Acho difícil. Otário, então você tá falando que podia acabar o anime de One Piece, é isso mesmo? Então. Não, tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar.